ritual de magia negra que é o sacrifício de um leão. Eles tiram a pele, colocam nela, junto com a fotografia de Ernesto Zedillo. E supostamente, é com base nisso que ela se salva, não só isso, mas também adquire mais poder. O México é um país que conta com uma longa e extensa lista de fatos criminosos que ficam na impunidade, desde desaparecimentos forçados até massacres em massa. Parece que a vida real é muito mais sombria do que qualquer história paranormal, onde os vivos assustam mais do que os mortos. No entanto, existem histórias como a que vou te contar hoje, que deixariam muitos pálidos. E é que existe um caso de bruxos, videntes, sacrifícios e fantasmas, e tudo isso tem algo em comum: os políticos do México. Na verdade, isso vem desde o início da humanidade e está relacionado ao poder. Desde os romanos, todas as culturas tiveram essa relação. Diversas figuras da esfera política no México estabeleceram laços com indivíduos relacionados a práticas esotéricas, como a bruxaria, o xamanismo, buscando proteção ou um caminho mais fácil para acessar o poder. Esses personagens do ocultismo são uma influência silenciosa e às vezes também determinante sobre políticos de todas as épocas. Não só em suas trajetórias pessoais, mas também exerceram seu comando, apoiados por conselheiros espirituais que tiveram a palavra final. Que foram muito importantes para a humanidade e para o México? Entre tantos políticos que recorreram ao esoterismo, está a figura ou uma das figuras mais perversas e corruptas. E estou me referindo a Elba Ester Gordillo, ex-líder do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Educação. A vida dela foi marcada pelo luxo excessivo, o poder imensurável e sua paixão obscura pelo místico. Muitos dizem que isso foi o responsável por sua chegada ao topo. Mas o que foi que Elba Ester fez para chegar ao topo do poder? A verdade dos fatos supera a ficção, e deixa eu te contar sobre essa mulher. Elba nasceu em 6 de fevereiro de 1945 no estado de Chiapas, em uma família metade indígena. A infância dela não foi fácil. Após a morte do pai, ela fugiu de um lar violento e chegou ao estado do México. Quase sem nada além do que vestia, mas com o sonho de ser alguém. As coisas começaram a melhorar quando ela se casou muito jovem. Seu marido facilitou sua entrada no ensino. No entanto, a realidade voltaria a atingi-la, porque seu marido perdeu a vida poucos anos depois de casados. Embora ela tenha doado um rim para ele, na tentativa de salvar sua vida, sabe que goza de grande prestígio por sua astúcia e pela flexibilidade das posições que concede. seus próximos a consideravam uma mulher não muito inteligente, porém, isso não era um impedimento, e eu discordo disso, de que ela não é muito inteligente. E é que depois de ficar sozinha, Elba se tornou um animal político que agia de forma instintiva e sempre cercada por uma equipe de assessores. A maioria jovens, muito bem preparados, que de alguma forma a impulsionaram em sua carreira política. A dama espreita, vigia e prevê os próximos movimentos. Não era necessário conhecer suas contas bancárias para saber que estava muito bem posicionada economicamente. A mestra ostentava seu poder sempre que podia. Era uma figura política que sabia exercer o poder econômico. Como investi-lo, dando benefícios, presentes ou impulsionando carreiras de escritores, políticos, governadores e até mesmo de jornalistas. A quem tratava muito bem porque sabia que em algum momento falariam bem dela. Em uma ocasião, para comprar favores ou apoio, convidou para um cruzeiro pelo Caribe, com todas as despesas pagas, mais de 100 membros do comitê executivo. Em 2005, transformou a estrutura sindical em uma estrutura eleitoral e a converteu no partido Nova Aliança. Com a chegada dos panistas, com Vicente Fox e Felipe Calderón, outro par de corruptos. Negociou espaços de poder e se tornou a mulher política mais rica deste país e também a mais poderosa. Assim, ao longo de 24 anos, a mestra, apelido dado por sinal, por sua longa trajetória e liderança no Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Educação, tece uma rede de poder baseada em favores. Presenteou 59 caminhonetes Hammer aos dirigentes seccionais do sindicato. Em 2006, foi a primeira a levantar a mão triunfante para Felipe Calderón, mesmo antes do Tribunal Eleitoral anunciar o resultado. A professora sobreviveu por quase 20 anos, e não só isso, mas independentemente da transição política, ela adquiriu ainda mais poder. Ela chegou a ter tanto poder que, para você ter uma ideia, podia colocar ou tirar governadores, prefeitos também, deputados, inclusive apoiar candidaturas à presidência da República, como as de Vicente Fox e Felipe Calderón.
Mas o poder de Elba Ester também tinha outro poder que ninguém imaginava, um que ia além do poder político e econômico. E aqui é onde entra a feitiçaria. Gordilo cultivava uma paixão secreta. Ao que parece, Elba Ester era conselheira frequente das primeiras damas do México, mas também aconselhou Marta Sahagún em assuntos de feitiçaria, primeira porta-voz e depois segunda esposa do então presidente Vicente Fox. Ao que parece, Marta recorreu a trabalhos de encantamento e feitiço feitos por Elba Ester, para que Fox se casasse com ela, e depois para submetê-lo aos seus desejos e vontades. A mistura para esse amarra incluía comprimidos e poções, que serviram para suas ânsias de poder ou em seu desejo de poder. A mestra sempre gostou desse mundo da feitiçaria, da bruxaria. Ela tem sua equipe de assessores, uma equipe de assessores políticos muito forte, muito importante. Segundo seus conhecidos, Elba Ester está interessada em bruxaria e esoterismo desde muito jovem, descrevendo inclusive que era uma de suas maiores paixões, poder que teria impulsionado ela profissionalmente. Gordilho acreditava que com o esoterismo conseguiria o que o dinheiro não podia comprar. Ela fazia rituais, alguns para eliminar inimigos e outros para conseguir espaços de poder. Sua predileção era pelo culto negro, o que, ao chegar à liderança nacional do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Educação, a levou a se relacionar com vários santeros cubanos. Assim, durante vários anos praticou a santeria, mas a deixou porque já estava em um nível que exigia o uso de certos colares, raspar a cabeça e o uso de turbantes a fim de evitar falhas nos trabalhos. Caso contrário, seus poderes supostamente começariam a falhar por não estar agindo com comprometimento. Por isso, teve que abandonar essa prática para evitar que sua profissão oculta fosse revelada publicamente. No entanto, ele não abandonou seu gosto pelos caminhos obscuros. Ele começou a se interessar agora pelo vodu e a venerar figuras que exigiam menos compromisso. A mestra é poderosa não apenas politicamente, mas também no esoterismo. Foi assim que aconteceu o ritual mais perturbador e extremo do qual essa mulher participou. Os governantes, os poderosos, sempre estão nessa linha de tomada de decisões, onde está vida e morte. E sempre precisam daquilo que às vezes lhes falta, que é confiança. O autor José Gil Olmos relatou em um dos capítulos de seu livro Os Bruxos do Poder que quando Ernesto Zedillo assumiu a presidência do México em 1994, o mandatário planejou fazer uma audiência com Elba Ester Gordillo, que naquela época estava há apenas 5 anos à frente do SNTE, ou seja, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Educação. Então, quando lhes falta essa confiança, essa segurança, eles recorrem a esse outro mundo, digamos o mundo esotérico. E são aqueles xamãs, bruxos, feiticeiros, magos, toda essa tribo, por assim dizer, também histórica. Assustada com isso, a então líder sindical, que já tinha um forte vínculo com a santeria, disse aos seus colaboradores mais próximos que todos fariam uma viagem de emergência à África. Isso se tornaria um dos acontecimentos mais impactantes e perturbadores da sua vida. Ela consulta seus assessores políticos, que dizem que é muito difícil fazer isso, mas seus assessores espirituais lhe dão a solução. E a solução era uma viagem à África. Gordilho primeiro foi para o Marrocos, onde um leitor de búzios lhe deu as instruções precisas. De onde, com quem e que trabalho ele deveria realizar para evitar que coisas ruins acontecessem em sua viagem à África. Para isso, a mestra levava consigo o mapa astral do presidente e fotografias de todos os perfis do mandatário de vários tamanhos. Por instrução do O Bruxo, a mestra teria pegado uma foto do presidente Zedillo lambuzada com sangue do animal e colocado no peito dele. Seu próximo destino seria a Nigéria, onde um bruxo maior teria que realizar o trabalho mais perigoso do vodu, o sacrifício de um leão vivo. O ritual não era pouca coisa e a mestra teve que pagar, como você pode imaginar, um alto custo monetário, cerca de $45 mil. Mas para ela era só troco. Sua posição no poder era muito mais importante. O que ela havia roubado era muito maior. Então, uma vez paga essa quantia exorbitante, o bruxo indicou ao grupo que voltassem no dia seguinte. Pois primeiro ele teria que caçar um leão macho, que deveria cumprir as seguintes condições. Deveria ser sexualmente ativo e ter completado 70% de sua vida, mas com a dentição completa. O leão precisava estar nessas condições porque acreditava-se que todas as suas virtudes seriam transferidas para a solicitante. Está na pele.
para que ainda toda essa energia, toda essa coragem, essa raiva, toda essa força... No dia seguinte, a ex-líder chegou com as instruções que El Brujo havia lhe dado, sem tomar banho, sem deixar cair um só fio de cabelo e com uma troca de roupa. Ao chegar ao local do ritual, El Brujo explicou os passos que ela deveria seguir. O leão tinha que sofrer e ser degolado para que não morresse tão rápido. Depois eles tirariam a pele, La Maestra a vestiria e El Brujo iniciaria o ritual, para transferir toda a energia e coragem do animal para ela. Depois ela se banharia em seu sangue e vísceras, e foi exatamente assim que aconteceu. Cerca de 10 pessoas começaram a tirar a pele do animal, enfiaram uma faca no olho dele e coletaram o sangue desse bichinho. Depois colocaram Gordilho em uma cabana de palha e barro e, sem tirar a roupa dele, começaram a passar os testículos do animal, as vísceras e o sangue nele. Amarraram a pele da fera nele e com as patas desenharam vários símbolos. Tudo isso enquanto o bruxo entoava vários cânticos. Esse ritual de pesadelo aterrorizante durou 1 hora, até que o bruxo caiu de cansaço. Depois colocaram Gordilho em uma espécie de pedestal. A mestra pegou uma foto do presidente, abraçou o retrato e disse 7 vezes o que ela desejava para depois desmaiar. No total, o ritual durou cerca de 4 horas. E houve um momento em que a então líder do sindicato quase estragou tudo. Ao que parece, o cheiro desse animal morto era nauseante e insuportável. No entanto, ele aguentou até o fim, com medo de fracassar e que tudo fosse em vão. Entre cânticos e danças que duraram 4 horas, ele completou seu ritual pelo pagamento de $45 mil, embora o bruxo tenha lhe dito que custaria algo mais. Quando o ritual finalmente foi concluído, o bruxo assumiu uma atitude de deboche e começou a rir de A Mestra e seus acompanhantes. Havia algo que o xamã não havia lhes contado, e era que, em troca de ter realizado o poderoso ritual, eles deveriam entregar a vida de um ente querido. No dia seguinte ao ritual, Elba Esther Gordilho recebeu uma ligação da presidência com más notícias. O preço que ela pagou chegou rápido, e era seu neto preferido, Francisco. Ele quebrou o pescoço no elevador do prédio onde morava, infelizmente perdendo a vida. E Elba jamais imaginou isso, obviamente, mas pouco tempo depois as consequências seriam ainda piores, porque seus outros netos foram afastados dela. No final, o ritual lhe custou uma vida e sua relação com a família. O que nos mostra que tudo neste mundo tem um preço, nada é de graça. Estranhamente, ao retornar ao México, o presidente Zedilo a chamou para lhe propor um acordo político. A conquista fez com que ela dependesse ainda mais do ocultismo para agradecer o favor recebido. Assim que retornaram ao México, o boato sobre esse ritual começou a se espalhar e muitos foram testemunhas dos resultados daquele trabalho. As auditorias nunca aconteceram e o poder da mestra não só se manteve, como também aumentou. Com isso, ficaram convencidos do alcance da líder no assunto da bruxaria. Por isso, muitos decidiram sair do sindicato e se afastar dela, temendo represálias. Dizem que quando Elba Esther Gordilho precisava de um grande favor, não hesitava em ligar para o presidente da vez no México. O problema era quando o presidente não atendia sua ligação. Era aí que, segundo seus colaboradores mais próximos, ela recorria a forças esotéricas. Por outro lado, o desperdício da professora Gordilho beirava os limites da obscenidade. Para acumular sua fortuna e saciar seu gosto por compras e luxos, Elba Esther tinha uma quantidade de dinheiro inimaginável em sua conta. Um dos seus prazeres secretos era fechar lojas só para ela. Pois o então titular da Procuradoria-Geral da República, Jesus Murilo Caram, relatou que as autoridades detectaram que entre os anos de 2009 e 2012, ela teria feito pagamentos milionários para as lojas Neiman Marcus, uma loja de luxo de alto padrão, por cerca de 3 milhões. Mas não pense que foi em pesos, foi em dólares, aparentemente desviados de recursos do Sindicato dos Professores. No entanto, embora a mestra tivesse uma vida cheia de relíquias e benefícios, ela também tinha 10 doenças, ou seja, um monte de enfermidades. Lá vai: hepatite viral tipo C, insuficiência renal, hipertensão arterial, 2 aneurismas em artérias cerebrais, sacos aracnoides de fluido, uma atrofia nos músculos do abdômen, uma atrofia no músculo oblíquo, diverticulose, descalcificação no quadril e uma lesão no tornozelo direito. Pelo visto, nem tudo era um mar de rosas e sua vida dos sonhos começava a desmoronar aos poucos. Grande parte dos professores já não a suportava no sindicato porque ela só favorecia um pequeno grupo de professores que, ao que parece, faziam parte do desvio de recursos.
enquanto a maioria tinha que sobreviver com salários precários, ou seja, em poucas palavras, ou dito de outra forma, salários miseráveis. É preciso saber o que fazer com o poder e para quê. Era tão notória a mão de ferro com que controlava o sindicato, quanto sua personalidade feroz, que sempre foi perseguida por acusações de corrupção e corrupção descarada. Muitos se perguntavam, na verdade, em voz alta, como era possível que, com um salário de professora, ela pudesse ter 2 casas de luxo em San Diego, nos Estados Unidos. A professora continuou sendo uma mulher esplêndida, dando presentes caros a políticos e jornalistas. Aos homens ela dava gravatas de marca, gravadores, câmeras fotográficas. Mas embora seus inimigos tenham tentado várias vezes, nunca conseguiram provar nada contra a professora. Parecia imune, intocável, nunca iria para a cadeia. Era o que as pessoas diziam porque ela sabia demais sobre os bastidores dos políticos mais poderosos, sobre a corrupção, e muitos temiam que ela falasse. Parecia que ninguém teria coragem de enfrentá-la. Até que chegou o dia 26 de fevereiro de 2013, quando ela foi presa por supostos crimes de organização criminosa e operações com recursos de procedência ilícita. Isso durante o governo de Enrique Peña Nieto. A prisão ocorreu no aeroporto de Toluca, ao retornar de uma viagem de San Diego, na Califórnia. A acusação se concentrou no desvio de fundos do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Educação em um valor aproximado de 2 bilhões de pesos. Embora alguns a vejam derrotada, outros dizem que mesmo na prisão, a mestra ainda puxa os cordões do poder, preparando-se para as eleições de 2018. Após sua detenção, Gordillo foi transferida para a prisão feminina de Santa Marta, Acatitla, na cidade do México. Posteriormente, por motivos de saúde, foi concedida a ela prisão domiciliar. E, finalmente, em 8 de agosto de 2018, antes de Andrés Manuel López Obrador assumir o cargo de presidente, um tribunal federal determinou a absolvição de Elba Ester Gordillo, devido à suposta falta de provas e alegação de violações ao devido processo, o que resultou então na sua libertação. Bendita corrupção deste país. Mas enfim, após o encerramento do caso judicial, a promotoria devolveu à professora 7 contas bancárias, 3 imóveis, 3 automóveis e várias obras de arte. E finalmente, em 1º de maio de 2019, mais de 6 anos depois que a ex-líder do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Educação caiu em desgraça ao ser acusada de desvio de recursos do sindicato. Ele não escondeu suas ambições? Voltar a ser o líder do maior sindicato da América Latina, com 1,6 milhões de filiados, e ter a influência política de antigamente, onde nem o presidente em exercício se atrevia a dizer não. Mas o cenário no México mudou significativamente desde o ano de 2013, o ano em que ela foi presa. Os partidos políticos que a acolheram sofreram uma queda drástica após as eleições de 2018, nas quais Andrés Manuel López Obrador, o primeiro presidente de esquerda do México, foi eleito. O político deixou claro que os antigos mecanismos de imposição de líderes sindicais pelo Estado estão fora de discussão, e que se alguém deseja liderar um sindicato no México, deve conquistar isso pelo voto direto. Enquanto isso, as dificuldades enfrentadas pela grande maioria das professoras mexicanas não foram, não são e talvez nunca sejam as verdadeiras preocupações de Elba Ester Gordillo. Antes, na década de 90, esse sindicato de trabalhadores foi um importante contrapeso eleitoral, ao qual boa parte dos políticos teve que recorrer. Um círculo no qual Gordillo tinha praticamente um cargo vitalício e no qual todas as lideranças do sindicato eram construídas por ela. Agora, aos 80 anos, a mestra tem se mantido afastada dos holofotes. Agora, novos políticos corruptos estão no poder. É a vez de outros roubarem. Por que fingir que não sabemos? E atualmente, o Serviço de Administração Tributária cobra de Elba Ester Gordillo o pagamento de 20 milhões de pesos por uma suposta dívida relacionada a impostos. Esse valor resultou de uma revisão fiscal que a autoridade considera válida, mas que Gordillo tentou contestar por via legal. Embora seja difícil prever a decisão da Justiça, se a Corte considerar que a decisão anterior não foi adequada, pode ordenar sua revisão ou até mesmo anulá-la. No entanto, esse processo ainda está em suas primeiras etapas e pode levar vários meses. E parece que, finalmente, o efeito daquele ritual de magia negra acabou para essa senhora. E ela já não é mais aquela mulher poderosa que todos temiam e conseguia tudo com um estalar de dedos.
Sabe-se que quando alguém faz pedidos a esses seres obscuros, no final das contas, acaba tendo que pagar. A dívida tem que ser cobrada da pior maneira possível. Ela se assusta e pergunta por que ele está tocando nela. Ela diz: é que eu nunca tinha visto em nenhum dos meus rituais uma pessoa que não tivesse nada dentro de si.